Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: É vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É isso mesmo, veio também Satanás entre eles. A pergunta que fica é: por que Deus permitiu que Satanás se apresentasse perante ele? Em Lucas 10, 18, Lucas 10, versículo 18, Jesus disse: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, Satanás foi banido da presença do Senhor. Então, por que Deus permitiu, que Satanás se apresentasse perante ele? Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma observação aqui, abrir um parênteses, é que essa passagem, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, ele nos mostra que existem dois reinos, dois reinos ali nessa batalha espiritual. O que acontece? O Deus, soberano Deus, é o bem em pessoa, é o poder em pessoa, é a bondade em pessoa, é o amor em pessoa, é o perdão em pessoa. Tudo o que significa bom está ali na pessoa de Deus. Então esse é o reino dos céus. E do lado oposto, do outro lado, tem Satanás, que é o reino do mal, representa o inferno, representa a perdição, representa a condenação, representa ali a falta de temor a Deus. Em João 10, versículo 10, Jesus define bem o caráter do diabo, Jesus define bem quem é o diabo. Então Jesus ele diz assim, João 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, todo o conhecimento que nós temos a respeito do reino dos céus e do reino do inferno, ele chegou até nós através da Bíblia Sagrada, porque aprove a Deus a nos fazer conhecer que existem esses dois reinos e que no mundo espiritual existe essa batalha entre o mal e o bem, o mal sempre querendo vencer o bem, mas a palavra de Deus ela nos garante que o bem sempre vence o mal. E isso é o que nós não podemos ver, mas a Bíblia nos revela justamente por isso, porque é uma batalha espiritual. Então, por que Deus permitiu que Satanás se aproximasse ali? Exatamente porque Deus ele tem o controle de toda a sua ação nas suas mãos. Ele tem o poder, ele tem o domínio sobre tudo. E ele sabe e nos ensina isso, que o mal não pode alcançá-lo. O mal não pode tentá-lo. O mal não pode atingi-lo. Então, Deus permitiu que Satanás se apresentasse perante ele em meio aos filhos de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o que isso significa para nós? O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós somos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Então, o Senhor quer que nós, como filhos de Deus, nos apresentemos perante Ele todos os dias das nossas vidas. Ele quer que estejamos sempre na presença dEle, porque Ele quer estar sempre presente também nas nossas vidas. Em Jó, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Ou de onde vens? Deus já sabia qual era o propósito
de Satanás ter se apresentado perante ele. Porque Deus sabe tudo. A Bíblia diz em Mateus 10, 26, portanto não os temais, porque nada é encoberto que não haja de se revelar-se, e nem oculto que não haja de saber-se diante de Deus. Isso significa, que diante de Deus, nós, a nossa vida é um livro aberto. Somos totalmente transparentes, para Deus, diante dele e para ele. E ainda no versículo 7, do livro de Jó, capítulo 1, Satanás respondeu ao Senhor e disse, Deus tinha perguntado de onde ele vinha e ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. E o que esse versículo ele ensina pra gente? Que toda vez que nós entrarmos na presença de Deus, para orar, para suplicar, para conversar com Deus, é extremamente importante que nós sejamos sinceros e verdadeiros, porque Deus ele conhece o nosso coração. Assim como Deus sabia, o propósito de Satanás ao se apresentar perante ele. E Satanás faltou ali com a verdade, E aí Deus respondeu a Satanás no versículo 8 e disse assim o Senhor a Satanás, observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então é isso que Deus ele quer de nós, que nós sejamos como Jó, sincero, reto, temente a Deus e nos desviando do mal. E aí no versículo 9, Satanás responde a Deus e diz, porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? E continuou no versículo 10, porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra continuamente? E no versículo 11 ele diz assim, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti, na tua face. Bom, nesse versículo aí, o próprio Satanás, ele dá testemunho da bondade de Deus, para com Jó, e não só para com Jó, mas para com todos aqueles que creem em Deus, como Deus é bom. E aí no versículo 11, no versículo 12, Deus responde a Satanás e diz assim, eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Em Tiago 1,13, a palavra diz assim, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E aí fica uma pergunta, por que Deus permitiu que Satanás tocasse na família e nos bens e na saúde de Jó? O próprio Jó, ele nos responde, com as suas próprias palavras. No capítulo 3, versículo 25. Então Jó disse assim, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Qual era o objetivo do diabo ali, O objetivo de Satanás era fazer com que Jó negasse a Deus, Que como na cabeça do diabo Deus cercava Jó de bens, por isso que Jó era temente a Deus. E como Jó perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu os bens, o objetivo do diabo era fazer com que Jó negasse a Deus e Jó perdesse ali a salvação dele. E é a mesma coisa com a gente. O que o diabo quer é que quando nós estamos ali passando por uma provação, é que nós neguemos a Deus, culpemos a Deus. Mas, por essa fala de Jó, ele não negou a Deus.
Em Mateus 12, versículo 37, Jesus diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Isso quer dizer que nós devemos ser fiéis a Deus, fiéis às suas palavras, fiéis aos seus mandamentos e aos seus ensinamentos. E que a palavra que sai da nossa boca tem que ser não a nossa palavra, mas a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4. Isso é que vai nos dar vitória, ou isso é que vai nos causar uma derrota. Jesus, ele nos diz em Lucas 16,13, nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos temer a Deus e temer o mal. Nós não podemos confiar em Deus temendo o mal. Estaremos negando a Deus diante de nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele nos diz em 1 Coríntios 10, 27, 1 Coríntios 10, 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando se trata, do reino de Deus, nós não podemos estar divididos com relação ao temer o Senhor Jesus e temer o mal. A nossa aliança com Deus, ela é eterna, ela não pode ser quebrada novamente, como foi quebrada no Jardim do Éden. Jesus, ele fez o sacrifício vicário de uma vez por todas, o sacrifício definitivo para toda a eternidade. Em Atos dos Apóstolos 16:31, Paulo e Silas disseram ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que significa isso para nós? Significa que nós não podemos salvar nossa família, mas nós podemos falar de Jesus para elas, plantar a semente, e Jesus fará com que a semente cresça e produza muitos frutos para o reino de Deus. Deus, ele deu uma nova família para Jó. E Deus quer fazer da nossa família uma nova família. Não era da vontade de Deus que o mal entrasse na família de Jó, pois foi do agrado de Deus criar a família. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo.